Boa noite, hater. Já vou te colocar aqui na live. Boa noite. Boa noite. Peraí. Boa noite, pessoal. Vocês que estão entrando, nós estamos aqui ajustando aqui o equipamento, tá? Daqui a pouco a gente começa a live. Aí, grande hater. Aí, dando uma melhorada, que Deus me livre ficar segurando o aparelho. É, tem que ter um lugarzinho para colocar, né? É. Vamos chamar o Mário. Cadê o Mário? Também. Tudo bom, pessoal? Vão entrando aí, vão acenando aí, dando um oizinho pra gente, tá? Daqui a pouco a gente começa. Não tô conseguindo chamar o Mário. Ele tem que solicitar lá. Quando entra, solicita. Mário, solicita aí pra ver se eu consigo te colocar. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Teve algum probleminha aqui que eu não consegui colocar o Mário junto com você. É. Mas é isso aí, vamos começando. Conforme for, eu saio um pouquinho, o Mário entra, o hater sai um pouquinho depois, a gente chama o Mário. Tudo bem. Tem problema não. Tá bom, Mário? Fica aí ajudando a Bia aí nos comentários. Nós vamos nos falando aqui todo mundo e vamos organizando. Boa noite, pessoal. Manda um joinha aí, todo mundo que tá me ouvindo. Joia demais. Então, hoje nós vamos bater um papo aqui com o hater. O Mário também já tá na live. Depois, logo mais, o Mário entra também para falar um pouquinho com vocês, tá? Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Daniele, sou consultora de investimentos lá na Sete Capital e na Confiança. E hoje nós vamos bater um papinho aqui sobre essa parte de investimentos, de consultoria, de RPPS. O Reiter vai explicar para a gente sobre as metas atuariais, o que está acontecendo agora nesse momento de coronavírus. Né, Reiter? Fala um pouquinho Sim. aí para o pessoal também. Então tá. Fica à Boa vontade. noite. Então tá, obrigado, Dani. Boa noite. Meu nome é Reiter, também consultor de investimentos aqui da Sete Capital e da Confiança, né? Um dos sócios também da empresa. E o objetivo aqui hoje é falar um pouco sobre sobre o que é um RPPS, a sua meta que ele tem que buscar sobre os seus investimentos, né? E qual que é o seu comportamento durante esse momento aí de muita oscilação por causa do coronavírus. Isso. Para quem não conhece o Mário também, eu já vou apresentando o Mário que vai entrar depois na live. O Mário é nosso analista de risco, também nosso economista lá da empresa. O Reiter, ele é consultor também, né, Reiter? Visita aí os Sim. institutos presencialmente e é o nosso diretor lá também na empresa. E assim, eu vou falar para vocês também um pouquinho da empresa, para quem não conhece. Eu estou vendo aí que tem muitos clientes que estão acompanhando a live, nossos clientes aí, né? Um abraço para todo mundo. Mas assim, a Sete a Confiança, nós trabalhamos com consultoria de investimentos para a RPPS e atualmente nós temos mais de 130 clientes e temos 7 bilhões sob consultoria. Então, assim, hoje nós somos a maior empresa de consultoria com atendimento presencial no Brasil, tá? E quem não nos conhece, fica aí o convite
para mandar um direct depois aí para mim, ou para o Reiter, ou para o Mário, para nos buscar nas redes sociais também e visitar o nosso site, tá bom? Fica à vontade. Será um prazer atendê-los. Então vamos começar, Reiter? Vamos embora. Então vamos lá. Então, para começar, explica para a gente um pouquinho o que é um RPPS. Bom, para aqueles que estão presentes na live e não sabem o que é um RPPS, RPPS nada mais é do que Regime Próprio de Previdência Social. Ou seja, o que é isso? É como se fosse os INSS das prefeituras e do governo estadual. Então, desde as prefeituras e governos estaduais fazer o regime de previdência dos seus funcionários concursados, eles podem criar esses regimes de previdência. Né? E aí onde que surgem, então, os regimes próprios de previdência, conhecido como RPPS. E aí tem o INSS, que é para os não concursados e também para quem está no mundo corporativo, né? Quem é do regime de seletista. E explica para a gente também, para o pessoal, sobre a parte da meta atuarial, porque todos os institutos hoje, eles têm que buscar uma meta atuarial, certo? Certo. E agora, assim, o que nós estamos vendo com muitos problemas agora com o coronavírus, né? A gente está enfrentando aí um momento difícil, todos os institutos estão passando por isso. E como que fica agora essa meta do pessoal dos institutos? A gente tem recebido muita pergunta nesse sentido, então seria bom falar um pouquinho para o pessoal como fica, né? Certo. Bom, a meta atuarial, ela é o seguinte, vamos do princípio. O RPPS ele tem 3 fontes de receita. A alíquota patronal, onde o ente, ou seja, a prefeitura ou o estado, em cima da folha de pagamento, ele paga um percentual, aí, de acordo com cada município, cada estado, ele vai pagar um percentual sobre essa folha de pagamento. Sobre a folha de pagamento, ele vai pagar um percentual para o fundo do RPPS. Aí tem a contribuição que o servidor contribui. É como o nosso seletista, né? Quando vem lá o olerite, está descontado lá, INSS. No caso do servidor público concursado de prefeituras e estados, ele vai contribuir para o seu RPPS. E tem o investimento. Né, a fonte, a receita sobre o capital investido no mercado de capitais. Então, essas são as 3 fontes básicas de todo o RPPS. Aí tem as compensações que não vêm ao caso. Então, quando é feito um estudo atuarial, onde um atuário, né, esse profissional chamado atuário, ele vai e faz todo um estudo do ativo e passivo. E aí, nesse estudo, fazendo uma projeção estatística ao longo aí de 30, 40 anos, né, ele vai estipular o quanto que o Instituto tem que ter de receita. Aí vem a parte patronal, vem a parte do servidor e também a do investimento. E aí, no investimento é feita uma meta. Essa meta, de praxe, assim, meio que mais ou menos a nível Brasil, é costumeira ela vir uma taxa de juro mais um índice de inflação. Muitos usam por facilidade e tudo mais, conhecimento, o IPCA, que é o Índice Nacional de Inflação do Brasil, mas também pode ser pelo IGPM, qualquer um dos 2 índices de inflação vale. E hoje, por exemplo, né, no ano de 2020, boa parte dos RPPS tem como meta inflação mais 6%, ou seja, ele tem que render a inflação do período mais 6%, isso ao ano, né? Então, como foi o ano passado? Tivemos aí uma inflação de, agora eu esqueci, 4 alguma coisa, e aí mais os 6% deu 10 e pouquinho. Então, essa foi a meta que ele tinha que conseguir com os investimentos no ano de 2019. Esse ano está complicado, né? O ano começou um pouco fraco, né, janeiro, por causa de algumas incertezas. Boa parte dos RPPS não conseguiram bater a meta do mês. E fevereiro ia, de certa forma, até bem, né, até quando surgiu aí o surto do coronavírus. E agora, principalmente, março, né, praticamente as carteiras, não só
dos nossos clientes, mas também de outras consultorias, conversando com outros consultores, também estão numa situação de um rendimento negativo. E isso vai afetar, sim, com certeza, com o desempenho da meta atuarial. E aí muitos dos gestores, conselheiros, né, e membros do comitê de investimento ficam preocupados, né, sobre essa dever de cumprir a meta. E muitos perguntam, né, se não bater a meta atuarial, eu vou ter algum questionamento, uma punição pela Secretaria de Previdência ou pelos tribunais de contas? De certa forma, não, mas tem que também saber quais os motivos que levaram a não bater a meta. Nós estamos vivendo agora o que a gente chama de risco sistêmico. O que é um risco sistêmico? Onde que todos os ativos do mercado de capitais estão caindo. Então, assim, todos eles estão sentindo o mesmo efeito, e a tendência é tudo de queda. Então, a gente tem que, o RPPS ele tem que seguir a resolução 3922, então, acaba que todos os ativos ali que atendem à resolução 3922 estão praticamente todos eles com desvalorização, salvo o CDI e o IRFM1, que até no início de março chegou a acumular uma rentabilidade negativa. É para ver o tanto que o risco sistêmico foi forte. Então, assim, respondendo, vai ter questionamento? Eu acredito quase que com total convicção que não. A Secretaria da Previdência não vai questionar isso aí e até mesmo os tribunais de contas, porque não tinham o RPPS para onde colocar o seu dinheiro. Colocar em poupança, pela resolução ele poderia colocar no máximo R$1 milhão, dividido em 4 instituições pela questão do limite do Fundo Garantidor de Crédito. Então, o RPPS que tem 15 milhões, colocar 1 milhão ali numa poupança, e outra, tem que colocar um valor até menos, porque vai ter a rentabilidade, né? E não pode ficar mais que 250 mil por instituição financeira. Deixar na conta corrente, não pode. Isso aí já pode complicar para o gestor. Porque na resolução é claro que ele tem que deixar o investimento, o valor financeiro, né, o seu patrimônio financeiro investido. Ele não pode deixar parado em conta corrente. Isso talvez poderia ser questionado e até conforme for sofrer uma punição, né, por uma questão aí talvez de probidade administrativa. Mas, assim, não bater a meta, isso aí... Se o Tribunal de Contas, a Secretaria de Previdências questionar, é falar, olha, nós tivemos o surto do coronavírus. Boa parte dos nossos rendimentos no mês de março sofreu uma grande desvalorização e isso comprometeu, então, o desempenho da carteira de investimento. E aí é uma questão de explicar de uma forma técnica, né? Sim, sem contar que nós estamos aí para dar esse suporte, né, para os nossos clientes. Exatamente. E em 2015, quando eu entrei nesse mercado, né, lá na Confiança junto com a Taalpa, nós tivemos aí uma inflação mais de 10%, chegando quase 11%. Então a meta atuarial na época deu quase 16%. E o que eu lembro, não teve nenhum questionamento, principalmente por parte do Tribunal de Contas, né? Então, muitas das vezes, o que pode acontecer é alguém, beneficiado ali, um funcionário público, um vereador que muitas vezes por não entender, vai lá e pergunta, né? Mas os órgãos de competência de fiscalização, Secretaria da Previdência e Tribunal de Contas, que tenham já um certo conhecimento técnico sobre isso aí, né? Um pouco provável de questionar. E se questionar, a consultoria ela está justamente aqui, para ajudar nessa para dar o suporte, né, para os nossos clientes. Pessoal, a internet está com um probleminha, eu acho que a Bia não conseguiu entrar. O Mário está na live, tá, Mário? Eu até vou pedir para ele, então, vocês podem fazer as perguntas por aí, que ele responde por escrito para vocês também, tá bom? Então, quem quiser pode mandar a perguntinha por aí, que depois nós vamos também selecionar algumas perguntas para a gente falar aqui, né, Reiter? Sim. E logo mais a gente tenta colocar o Mário de novo. Hoje está tendo uma instabilidade mesmo. Eu até tentei fixar o tema aqui da live, mas o Instagram não aceitou. Mas é isso aí, Reiter. O que a gente vê também dos institutos,
o pessoal pergunta bastante sobre as rentabilidades negativas, né? Dos investimentos, essa questão que está acontecendo. E por conta disso, existe essa preocupação dos questionamentos que podem vir. E como Uhum. você acabou de explicar, né? Então, é isso daí. Então, É, se você... assim, o questionamento é até passivo de ter, né? Vai Uhum, que, vamos supor, um auditor do Tribunal de Contas não tenha conhecimentos do mercado financeiro. Eu acho pouco provável isso, mas vamos supor, ele vai questionar, é óbvio que é um dinheiro público, está se falando de um dinheiro que é para uma futura aposentadoria, né? Então, e explicar, né? Explicar com base técnica, né? Principalmente sobre o mercado de capitais e sobre a Resolução 3922 de 2010, né? Explicando o porquê que não foi possível bater a meta atuarial. Né? Mas, assim, pela aham. experiência que eu já tive aí de alguns outros anos, não teve tal questionamento. Eu acho que é até importante aproveitar a oportunidade, Reiter, e explicar para o pessoal sobre a diferença da perda contábil e a perda real também, porque muitos Sim. institutos já acham que estão realizando a perda Uhum. por conta dos ativos estarem com os índices negativos, né? Sim. Bom, Explica também sobre isso, né? tá. Existem essa contabilização, né? O que é perder no mercado de capitais? Eu comprei um ativo que custava R$ 1.000. Por causa do coronavírus, agora ele está valendo R$ 400. Então eu perdi 600, ou seja, eu perdi 60%. Enquanto eu estou com esse ativo na minha carteira, contabilmente eu estou com essa desvalorização. Se eu for vender ele agora no mercado de capitais, ou vender ele no mercado, aí eu vou vender ele por 600, aí sim eu tive de fato esse prejuízo. Então, ou seja, eu comprei ele por 1.000, estou vendendo por 400. Então, eu estou tomando agora de fato um prejuízo financeiro de R$ 600. Agora, comprei por 1.000, caiu ali para R$ 400, agora está valendo 500. Eu ainda estou com a desvalorização nesse meu ativo, mas eu ainda não estou com prejuízo financeiro. Por quê? Eu não vendi. E esse movimento é normal de mercado, só que, obviamente, agora nós estamos numa situação muito atípica. Uhum. Então, o RPPS, ou seja, qualquer investidor que tenha algum investimento em ações, principalmente o que mais desvalorizou, título público também, se ele segurar, esperar esse momento de recuperação, porque vai recuperar, o mercado ele precifica o futuro, e o futuro está um pouco incerto, então ele exagerou nessa desvalorização. Então, Perdeu o referencial de preço, né? exatamente, ele perdeu a noção, até usar assim, a linguagem do dia a dia, ele perdeu o rumo de casa. Então, assim, tem empresas que perderam aí 65%. Então, assim, não tem lógica você olhar uma estrutura de uma grande empresa SA, falar que Aham. ela perdeu aí da metade do seu valor patrimonial? Não. Então, o mercado perdeu essa noção de preço, então caiu o preço dos ativos, agora já começa uma onda de recuperação. Obviamente, vai recuperar um pouco, vai cair, vai ter aquela oscilação, porque a novela coronavírus ainda não chegou num capítulo final, né? Alguns Isso. analistas aí acreditam que essa novela aí vai até o final desse semestre, lá para junho, né? Mas assim, o que a gente acompanhando as notícias, os grandes bancos, acho que boa parte dessa novela a gente já viu agora, né? Agora vai vir uns fatos que podem dar um novo norte, né? Seja de um cenário Uhum. positivo ou também não positivo, né? Porque o mercado ele vive de precificar o futuro. O presente ele já precificou agora em março. Então, agora, esses movimentos que está acontecendo é o que ele está olhando lá para o ano de 2021, o ano de 2022 e daí por diante. O 2020 ele já precificou. Então, agora o negócio é olhar o futuro, a perspectiva para os próximos anos. É exatamente isso. Você quer já selecionar algumas perguntinhas da live para falar sobre elas? Mas você tem como. Porque
Aí você consegue ver as perguntas? Você pode selecionar algumas e já falar. Tá, deixa eu pegar um aqui. E aí, daqui a pouco, a gente chama o Mário para continuar. Enquanto o hater vai escolhendo ali as perguntas, pessoal, eu vou conversando aqui com vocês, tá? Tá. Sobre essa live. Nós fizemos essa live com muito carinho, atendendo nossos clientes aí para explicar para todo mundo sobre o que está acontecendo no mercado, para falar que nós estamos atentos a todos os movimentos que acontecem, tá? Diariamente nós estamos mandando os comunicados para todos os clientes sobre os fatos que acontecem. Então eu gostaria também que vocês falassem para a gente se vocês estão recebendo, quem é nosso cliente, esses comunicados diários, tá bom? Quem estiver recebendo, vai aí, aperta o coraçãozinho para a gente saber que tá todo mundo recebendo, viu? E é isso aí, quem não tiver, pode mandar pelo direct aí o WhatsApp que a gente inclui no grupo, tá? E nós estamos super atentos a tudo que está acontecendo. Então, assim, vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui e estamos com nossas estratégias definidas, que o Mário logo mais já vai falar um pouco sobre as estratégias também. E pode contar com o hater, comigo, sempre. Estamos todos em home office também, né? Avisando para o pessoal. Conseguiu achar algumas aí? Achei um aqui que, queira ou não, é a pergunta de quase todos aqui, o Milton aqui, né? As expectativas de a partir de quando o mercado voltar a valorizar. Essa é uma pergunta que vale que todo mundo quer saber, né? $1 milhão. É o seguinte, até ontem eu fiz um vídeo, foi publicado no nosso grupo para os clientes, né, sobre aonde foi o fundo do poço. Então eu lendo aí algumas análises, né, de analistas, principalmente os analistas técnicos que analisam muito por dados estatísticos, pela conjuntura da atual estrutura econômica, tanto do Brasil como das empresas, alguns aí arriscam a chegar que esse fundo do poço é em torno aí de 60 mil pontos na Bolsa de Valores. A gente bateu mais ou menos aí pouco mais de 63 mil pontos e depois veio aí batendo até quase 73 mil pontos, agora está caindo, né? Esses dias, foi ontem, né? Teve uma queda por causa do anúncio da gravidade que o Trump falou sobre o coronavírus e tudo mais. Hoje já teve uma leve alta, né, principalmente puxado pela Petrobras, por causa que além do coronavírus tem a questão da OPEP, né, o desacordo ali da Rússia com a OPEP, então agravou um pouquinho também, mas tudo em conveniência ao coronavírus. E alguns analistas chutam, né, essa novela do coronavírus desenvolvendo, tendo já uma noção de fato o que é o real impacto na economia no mundo todo, aí começa então essa evolução. XP, BTG Pactual, se eu não me engano até o Itaú, já estão falando aí que tudo correr de uma forma positiva, ao final desse ano aí a Bolsa já recuperar chegando aos 90 pontos, né, aproximadamente. Obviamente a gente vai ficar ainda com déficit, porque quando começou a queda estava em 117, 115 mil pontos, uma coisa assim. Assim, o que a gente começa a ver uns movimentos que tem hora que dá uma alta, tem hora que dá uma baixa, mas quando a gente olha num certo horizonte, a gente vê que ele está andando de lado. Até mesmo hoje a Bolsa, ela teve uns momentos de alta, baixa, mas quando você olha os movimentos máximos e mínimos, ela está meio que andando de lado. Ou seja, o mercado tomando algum rumo, ele não quer tomar um rumo para... Exato. E ele assim, ele não quer ir avançar, mas ele também não quer retroagir. Então ele fica nesses movimentos. E aí o que todos querem é que comece então essa evolução. Acredito que em breve, né, começa a ter esse movimento de recuperação, né? Mas vai depender também de dados, de notícias, né? Exatamente. Então acho que é isso, hater. Se você quiser falar mais alguma coisa, porque aí eu vou colocar o Mário para continuar a live. Eu acho que aí eu não tá aceitando 3 pessoas hoje no Instagram. Tá. Só mais um aqui, do Rodrigo, que ele fala que o problema é saber como será o coronavírus no Brasil. O Brasil, ele
deu uma avançada aí, né, no número de pessoas contaminadas, Infectadas. né, Aham. infectadas e tudo mais. Em termos de contaminados, o Brasil ele vai se sair muito melhor do que muitos países aí, né? Porque quando falou vamos fazer a quarentena, ela foi de uma forma muito forte, né? Principalmente aqui no Foi estado de rápido. Goiás, né? Então, assim, o estado de Goiás, em vista de alguns estados no Brasil, está muito bem na foto, né? Pegando um gancho que o Guedes e até mesmo o pessoal da XP, é que ele fala que o Brasil, ele não, ele por já estava já, o Guedes gosta muito de usar analogia com a aviação, e eu também, porque eu gosto, fala assim, o Brasil estava decolando na sua economia. Então, Uhum. como os outros países na Europa, e queira ou não, os Estados Unidos estão sofrendo muito com isso, se o Brasil, agora tendo uma certa harmonia no governo, principalmente no âmbito federal, executivo e legislativo, talvez isso colabora para que o mundo afora, os investidores lá fora, voltem para o Brasil quando essa novela começar a tomar já um final feliz, né? É, E tem aí, com essa que. vinda dos investidores de fora para o Brasil, a tendência do Brasil é ganhar muito com isso. Então, as Fica expectativas sendo uma boa para. opção, né? Para os Exatamente, investidores. porque os papéis do Brasil ficaram muito baratos, principalmente comparado ao dólar. Tivemos desvalorização nos ativos e desvalorização na moeda real. Então, Uhum. olhando a precificação em dólar, então os ativos brasileiros estão a preço de banana. Então, nesse momento, tendo essa harmonia, essa sinergia de governo federal, né, principalmente do âmbito executivo e legislativo, de fato, abraçar e jogar aí as reformas, aprovar as reformas, então o Brasil tenderá a sair muito à frente dos demais países. E aí, com isso, a gente pode crescer muito com essa oportunidade. É, aí é o momento da retomada, né? Que a gente fala que tem que estar todo mundo pronto, né? Já para Rodrigo, só aproveitar. falando, eu estou falando se a gente tiver essa harmonia Exatamente. entre Se tiver executivo e pronto, né? legislativo. A gente ainda Uhum. está tendo aí um certo atrito. Isso pode complicar. Mas vamos pensar que agora as coisas estão começando a ter uma sinergia, né? É, com certeza nós vamos passar por esse momento e existirão muitas oportunidades aí, né? Na Uhum, retomada. sim. Então é isso, Reiter. Queria te agradecer aqui por essas explicações aí. O pessoal que tiver mais alguma dúvida pode Uhum. mandar, continuar mandando, que agora o Reiter vai ficar lá nos bastidores É, respondendo a galera lá. E agora aham. vocês vão conhecer um pouquinho mais do nosso analista de risco, que é o Mário. Ele já fez uma live aqui. E é isso então. Vou chamar o Mário agora. Tá entrando, tá aguardando. Acho que vai dar certo. Oi, Mário, boa noite. Oi, boa noite. Ao vivo acontece essas coisas, né? De repente falhar. Mas é isso aí, Sim. pessoal. O hater agora tá aí nos bastidores. Quem quiser conversar com ele, mandar algum recadinho e trocar uma ideia, pode continuar conversando com ele, que ele vai responder, tá bom? E eu vou falar agora um pouquinho com o Mário. O Mário é o nosso analista de risco lá da empresa, economista, e ele vai falar um pouquinho dessa parte de cenário, né, Mário? Sim, falar rapidamente. Nossa, até porque dispensa um pouco de comentários, né? O que vem acontecendo nas últimas semanas, nos últimos meses, mas é sempre bom reforçar. A gente teve um problema, ele começou incipiente na China, modesto, questão do coronavírus e tudo mais. Tudo se intensificou com um desentendimento da OPEP ali entre Arábia Saudita e Rússia. Isso adicionou muita volatilidade aos mercados. E somado a isso, o coronavírus começou, né, o surto começou a se expandir de maneira muito forte e isso trouxe ainda mais volatilidade para o mercado, né? E, bom, em termos de indicadores, acho que todo mundo tá vendo e os mercados realmente O que está acontecendo? perderam muito, muito valor. Mas isso acaba. Não é o fim do mundo.
Então, o Reiter falou um pouquinho para a gente sobre esse momento de retomada. Você já tinha falado também em outras lives, quem teve a oportunidade de assistir, a gente falou também dessa parte do coronavírus, desse efeito dominó que começou na China e agora chegou aqui na gente, né? Então, assim, que todos os mercados estão sendo afetados por esse momento, a gente já percebeu que estamos, né? Então, assim, o que eu vejo muitos institutos perguntando é como aproveitar esse momento de retomada e o que fazer nesse momento agora com os investimentos. Então, você é a pessoa mais indicada para explicar isso para eles. É a pergunta do milhão, né? Como e quando vai ser? Mas tem resposta. A gente consegue responder olhando alguns casos já, né? Olhando teoria econômica, o que já aconteceu na história em outros momentos. É claro que o futuro é sempre inédito, por definição, mas a gente consegue traçar algumas semelhanças. No início do problema na China, você tinha um problema de oferta, era uma questão em uma ponta da cadeia de valor, né? Era a etapa inicial, era a questão de oferta. Tendo esse entendimento, era muito rápido, você caía e voltava. O pessoal fala disso em V, né? Caiu, voltou, resolveu o problema, volta. É uma questão simples, porque você só tem uma ponta da cadeia de produção e da roda da economia, né? Você tem um problema só, no início. À medida que isso se alastra, você começa a deteriorar várias partes da cadeia produtiva, que a produção de um é o intermediário do outro, e isso vai causando um efeito dominó. Quando teve esse entendimento, aí ficou claro que, bom, não vai ser uma forma de ver, vai ser uma coisa um pouco mais demorada. Agora o pessoal já está dizendo várias letras, né? Tem gente que fala que é W, cai, volta, cai de novo, volta de novo. Tem gente que fala que é L, que é cai e continua embaixo. Tem gente que fala que é U. O consenso hoje é U. Ou seja, você está num processo de queda, esse processo de queda ele se estabiliza, você fica num período baixo por um certo momento, né, até que as coisas se organizam, e esse período baixo vai depender de quanto tempo vai ficar o lockdown, né, mas a retomada, mais cedo ou mais tarde, ela vai acontecer, isso é fato. Os ativos, todos, não só no Brasil, eles estão sendo negociados, a grande maior parte deles, abaixo do valor de estresse. Quer dizer, existe, o mercado precifica um valor de estresse, ou seja, é um caso extremamente atípico, o valor do ativo é esse. Hoje a gente tem um monte de ativo negociado abaixo do valor de estresse. E isso é, bom, é praticamente impossível ele ser negociado muito tempo abaixo do valor de estresse. Então, mais cedo ou mais tarde, isso volta. E até o Rodrigo comentou ali, e ele até interessante ele falando, que quem tem, para os RPPs, né, você tem aqueles mais maduros, que você tem um fluxo negativo, né, que ele tem que pagar, e você tem um fluxo positivo. Aquele que tem um fluxo positivo, ele não deve se preocupar muito, porque as coisas, mais cedo ou mais tarde, voltam, ele tem um objetivo de longo prazo. De prazo mais longo. Até vocês falaram de perda contábil, né, perda real. Perda contábil e perda real esse RPPS que está com fluxo positivo, bom, ele não precisa realizar o prejuízo. Ele tem uma desvalorização contábil ali, mas à medida que o mercado retoma ele... Sim, se ele pode esperar, ele não tem um porquê ele realizar o prejuízo agora. Sim, e até conforme for, até posso falar depois um pouco disso, ele pode até se posicionar muito bem, porque como tem muito ativo interessante, que no longo prazo é interessante, que está com um valor depreciado, né? Então, conforme for a saúde financeira aí, dá para se posicionar bem em uma série de ativos, tanto bolsa quanto a título público mesmo, dependendo da estratégia, dá para fazer bastante coisa. Inclusive... Mas é natural, tá? Que o pessoal fica com medo. E só um detalhe aí que o pessoal estava falando também, o Reiter falou de retomada e tudo mais, que o Brasil pode se beneficiar muito. Existe esse entendimento, né? Que, dentre os emergentes, principalmente, a gente, pelo tamanho e pela estrutura jurídica, a gente seria o mais beneficiado para ter uma retomada mais interessante. A gente vinha num processo de fazer medidas, né?
a previdenciária, a tributária está parada, e tem mais algumas outras aí, mas um fato que realmente pode complicar são essas cabeçadas, né, digamos assim, do Bolsonaro. Isso pode realmente complicar um pouco, e aí seria um pouco mais dificultosa a nossa retomada. Seria muito bonito se, à medida que o coronavírus começar a passar, o Congresso já Aprova aprovar a as medidas medida, que precisam, né? alteração tributária, alteração sei lá, administrativa e mais alguns entraves, né, de produtividade, seria muito lindo. E isso juntamente com o presidente dando uma moderação nas cagadas, digamos assim. É verdade. Então, Mário, fala também um pouquinho para o pessoal sobre a nossa estratégia, né? As estratégias que nós estamos usando agora para os investimentos dos institutos, voltado assim, tanto para a renda fixa, tanto como para a renda variável. Eu acho importante falar também, que o pessoal está querendo saber. Sim, então, é interessante, tem vários aspectos aí. Pegando várias informações que a gente já jogou aqui ao longo da live. Pegando esse aspecto do fluxo positivo. Quem está com fluxo positivo, não há necessidade, a gente recebe muito questionamento disso, do pessoal querendo zerar os fundos de ações, o pessoal ficando extremamente apavorado, querendo vender tudo e tudo mais. É o que eu falei. Bolsa, sempre na história, ela caiu e voltou. Demorou, às vezes, um pouco menos ou um pouco mais. No longo prazo, ela sempre volta. Isso é fato. Então, se tem fluxo positivo e não há extrema necessidade disso, a gente não está recomendando de maneira nenhuma sair das posições de ações, nem mesmo diminuir as posições. Nesse momento, a gente ainda não está com a estratégia de fazer preço médio, porque a gente ainda não está vendo um horizonte muito claro com relação ao fim do temor do coronavírus, né? Você tem isso aí, esse lockdown pode machucar muito o caixa das empresas, pode até ser que algumas fiquem pelo caminho, muito embora empresas listadas em bolsa sejam, em média, mais fortes, né? Mas isso é um problema. Então, a gente ainda não está pedindo para o pessoal, orientando, né? A alterar a posição em bolsa. Uma coisa que é importante falar também, Mário, que eu vou aproveitar a sua deixa, é que lá na consultoria nós analisamos instituto por instituto. Então, assim, a nossa estratégia, a gente tem estratégia para cada tipo de instituto conforme o seu fluxo de caixa. Então, assim, nós estamos atentos. Exatamente. E nós pedimos a vocês, assim, que sempre... quando a gente entrar em contato, a gente pede os ofícios para vocês. Então, assim, justamente para a gente ter esse controle do que está entrando e o que está saindo. E vocês também podem contar com a gente para qualquer coisa que precisar. Então, é importante falar isso aí para o pessoal. A gente está muito atento à saúde do Instituto para que ele possa, né, no caso dos institutos que têm caixa, ficarem mais tranquilos. A gente está querendo conciliar agora as exigências financeiras, digamos assim, com não realizar prejuízo e ficar bem posicionado para a volta, né? Embora a gente não saiba exatamente quando vai ser. Isso. Mas então, só finalizar a parte de renda variável que eu estava dizendo. Então, hoje a gente não está indicando movimentação de compra e venda. A gente acha que o mercado não está muito certo com relação ao referencial de preço. Ele perdeu, está começando a querer encontrar, fazendo algumas projeções de PIB, quanto vai ser, produção industrial, como que vai ser aqui e ali. Até o Rodrigo pontuou, tem que de fato ficar olhando os indicadores para achar o norte, que o mercado vai achar o norte, sempre acha o norte. E então em renda variável a gente não está alocando porque a gente acha que o mercado ainda não achou esse norte. A volatilidade implícita ainda está muito alta. E para o RPPS é um pouco complicado, embora no longo prazo, qualquer coisa em bolsa praticamente, qualquer coisa entre aspas, né? Não necessariamente, mas praticamente tudo que você comprar, no médio e longo prazo, você vai estar fazendo um ótimo negócio. Mas o RPPS, até por questão de dinheiro público e tudo mais, ele tem uma dificuldade em comprar a faca caindo, né?
Isso. Digo assim, você pode comprar, no médio prazo a gente tem certeza, praticamente absoluta, que é um ótimo negócio, mas hoje você compra, amanhã ele cai 10%, pode dar problema, né? Então, você comprar a faca caindo para o RPPS pode ser um problema. Então, por isso a gente não está posicionando, fazendo posições adicionais em ações nesse momento. No futuro, pode ser que sim, na verdade já é bastante provável que sim. Hoje, não. Com relação já, isso para quem está com fluxo positivo. Quem está com fluxo negativo, aí é claro, você tem algumas prioridades de resgate, né? A gente tem a, a parte de ações, mesmo para quem está com fluxo negativo e precisa resgatar, a ação é a última opção. Se ele tiver, né? Porque alguns não têm. A gente já tinha feito a Exatamente. análise da carteira antes disso, né? Isso, para o pessoal mais conservador que precisava de mais liquidez, a gente não nem fez o aporte, né? Nem fez o aporte, tem que mencionar isso aí. Agora, estratégia para retomar. O que a gente está vendo? Os títulos públicos atrelados à inflação, né, as NTNBs principalmente, de vencimento mais longo, até justamente por isso, por ter um vencimento mais longo, são aquelas que os investidores têm mais medo. Como o futuro, É hoje, incerto. é incerto, o investidor tende a projetar que o futuro todo vai ser incerto. Então, principalmente as NTNBs mais longas, né, elas caíram muito, mas muito, eu digo muito acima do valor de estresse, muito abaixo, aliás, caíram muito abaixo do valor de estresse. Então, uma estratégia que a gente está discutindo internamente, mas está ainda implementando de maneira modesta, né, o pessoal ainda está... É a questão de comprar a faca caindo, né? Pode acontecer isso também com o título público, mas o que a gente está vendo com muito bons olhos para a retomada é as NTNBs mais longas, né? E quem não tem capacidade de comprar isso diretamente, os IMAs mais longos, né? O IMA B5+. Lembrando que o IMA B5+, ele tem uma volatilidade bastante alta e a calibração disso, nessa estratégia de posicionamento para retomada, a gente está fazendo com bastante cuidado, caso a caso, explicando para o pessoal dos riscos envolvidos e que possivelmente, eu repito, em tese, é um caminho mais rápido para voltar, mais rápido que ações, mas possivelmente é comprar a faca caindo também. É muito pouco provável que a gente vai acertar exatamente O ponto o de menor valor. entrar, exatamente. Então, Muito... inclusive, levando em consideração isso que o Mário falou, é importante falar que nesses casos pontuais que nós estamos analisando, essa oportunidade também não vai ser assim, um percentual alto de uma vez, né, Mário? Os Exatamente. A percentuais estratégia estão ao longo do tempo. Tem vários pontos aí. Vou pegar o caso genérico do IMAB 5+, que são as NTNBs mais longas, né? É o índice que é composto pelas Bs mais longas. Tem uma volatilidade bastante elevada. Isso. Então você já tem aí. Então ela já tem uma capacidade, não quer dizer que ela vai dar, quer dizer que ela tem uma capacidade de geração de retorno mais elevada. Então, naturalmente, eu tenho que colocar um percentual um pouco. Não posso colocar um percentual tão alto aí, porque senão eu vou aumentar muito a volatilidade da carteira e tudo mais. Então, e não precisa. Como ela tem um potencial de retorno bastante alto, você coloca um percentual razoável. E quando eu digo razoável, é bem razoável mesmo. Não é exagerado, não. Sei lá, menos de, digo 5, 10%, sei lá. Não estou falando aqui chutando, não rodei os modelos, mas no máximo isso já consegue ter um potencial bastante interessante. Como a gente vê que vou usar de novo a expressão, como comprar uma faca caindo, para quem está aderindo a essa estratégia, esse ponto de vista, a gente está fazendo movimentos pontuais e espaçados ao longo do tempo. A gente não está entrando de uma vez só. Seria um paralelo, o pessoal fala de fazer preço médio em ações, né? Seria o paralelo a fazer preço médio no IMA B5+, por exemplo. Você compra aí, você está lá tranquilo, se ele cair um pouco mais, você vai lá e compra um pouquinho de novo. Tá? Ele subiu um pouquinho, você também compra, porque na média ele está muito barato.
e faz um posicionamento, isso diversificando também ao longo do tempo. Então, essa estratégia de título público, inicialmente com imãs mais longos, é uma estratégia que a gente tá cada vez mais adepto. Até saiu uma notícia que alguns fundos de pensão estavam postergando movimentação em bolsa para justamente trabalhar com NTNBs mais longas, né? Isso. E daí teve alguém que perguntou também ali Eu o ia que a te gente acha falar para ver. dos imãs em geral. Uhum. Eu volto a dizer, se você não tem necessidade de resgatar, não resgata. Se você tem um fluxo positivo, ou você tem recurso em RFM1, ou até mesmo no CDI e tudo mais, usa esse recurso. Não resgata dos imãs porque ele volta. Você não há necessidade de realizar prejuízo se não tiver necessidade. Assim, você não Sim, precisa tem. resgatar. Lembrando que tem a carteira ela é programada justamente para ter essa ordem de liquidez, de resgate. Então você Sim, começa por aquele ativo, né, que é o caixa, o fundo de caixa, e depois você vai chegando nos outros. E esses mais voláteis são os últimos, né, em último caso. Então eles não são feitos para ficarem sendo resgatados. Então nesse momento a gente aconselha esperar, porque a crise vai passar. Em algum momento ela vai passar. Mário, inclusive o o, nosso tempo aqui está um o, pouco restrito. Eu acho posso que responder uma? pode A gente tem responder. quanto tempo? O Rodrigo fez uma pergunta bem interessante. Temos mais uns cinco Ou ele está minutos. Ah, tá. Eu vou falar rapidinho. Ele está perguntando o IFIM. O IFIM é o índice da bolsa que é composto pelas empresas. Setor financeiro, né? Banco. Ele está perguntando se a gente acredita na retomada em 12 meses. Eu acho retomada em 12 meses muito pouco provável. Muito embora ele pontuou bem, as ações do governo e do Banco Central, elas são muito voltadas para injetar liquidez, né? Uhum. O que tende a ser muito benéfico para os bancos. Mas eu realmente não acredito em 12 meses, acho pouco provável. Acho que deve ter uma retomada interessante, sim, mas voltar ao patamar anterior em 12 meses, Eu, apesar, apesar das ações do governo, não só para o IFIM, mas acho para os demais setores também. Embora, dizendo, colocando uma vírgula aí, com relação aos demais, eu acho que o IFIM é um setor privilegiado, porque não é interesse do governo que os bancos quebrem, porque se os bancos quebram, tudo fica mais difícil. Então, é tipo as aéreas. Você começar a dar problema para os bancos, o governo vai dar um jeito de salvar. Que é o que já está mais ou menos fazendo, né? Injetando montanhas de liquidez na economia. Eu acho que retoma sim em 12 meses. Acho que é uma retomada parcial, mas em um horizonte de 24 meses para o setor financeiro, acho que é bastante razoável. como o Reiter falou, eu acredito que agora, passando esse primeiro semestre, nós já vamos conseguir ter uma visão melhor do que vai acontecer no mercado, porque agora, nesse momento, está tudo muito nublado, a gente não consegue entender muita coisa de como vai ser, né, até o final desse ano. Sim. Então, acho que é isso. Tem mais alguma pergunta que você quer responder agora, Mário? Que agora a gente já tem que Tem um, finalizar. a gente está com pouco tempo, né? Tem algumas aqui, a gente vai estar gravando, a gente responde para o pessoal em um outro momento. Isso. Pessoal, Responde no privado ou responde de alguma outra maneira. Acho que agora não vai dar tempo. eu acho que não. Muito obrigado pela participação de todos, tá? Eu me coloco à disposição, o Mário também, o Reiter, a Viviane, que também faz parte da equipe, tá na live, também tá aqui nos bastidores, tá? Tem muita gente da equipe aqui, eu não vou falar o nome de todos, mas assim, espero que em outros momentos a gente possa se encontrar de novo aqui para outras lives, tá bom? E é isso, gente. Tudo vai ficar bem. A gente só precisa agora, eu até falo sempre isso, né? É uma tempestade, a gente precisa estar abrigado agora, estar ancorado, né? E fazer a coisa certa. E nós estamos aqui da consultoria juntos com vocês. Então, mais uma vez, repito, estamos em home office, mas estamos à disposição de todos os clientes. Tá bom? É isso, né, Mário? Quer falar mais alguma coisa? Quer despedir? Não, então é isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que participou. Acho que em breve a gente deve
organizar mais alguma outra live conforme a gente tiver. Conforme for avançando aí as informações, a gente vai atualizando todo mundo e é isso. É isso. Então, boa noite a todos, tá? Vamos colocar essa live gravada. Assim que tiver gravada, a gente manda para vocês a informação, como que nós conseguimos gravá-la, tá bom? E até mais. Boa noite a todos. Boa noite.